Olá, nessa aula de História nós vamos começar fazendo a leitura sobre o comércio e a ocupação do espaço. O comércio marca a história da humanidade. Então nós sabemos que o comércio, assim como a agricultura, que começou através da agricultura, os povos começaram a ocupar o espaço em relação ao comércio também, porque com as relações comerciais, como eles começaram a desenvolver, a trocar o excedente daquela produção, então começaram a ocupar mais espaço, através do comércio, das viagens, começaram a desenvolver algumas colônias, então colonizaram alguns outros lugares distantes, e com isso houve essa ocupação do espaço. O comércio marca a história da humanidade. A princípio, as relações de comércio ocorriam entre grupos que viviam próximos. Com o tempo, mercadores passaram a levar seus produtos por mar ou por terra para regiões cada vez mais distantes. Na região do Mar Mediterrâneo, por exemplo, o comércio ocorreu de maneira intensa, envolvendo vários povos antigos, como os fenícios. As trocas comerciais permitiam também a divulgação de outras línguas e costumes e culturas. Sim, Com essas trocas comerciais, a gente observa que houve então essa troca de costumes, de cultura, e também de novas línguas, novos idiomas. Aqui nós temos um mapa, que vocês podem estar, que representa as rotas comerciais. Então, vocês podem estar rotas comerciais fenícias. Vocês podem estar lendo com mais atenção, A gente não vai fazer essa leitura específica aqui, mas vocês têm no livro, que vocês podem estar acompanhando no livro didático. Os fenícios habitavam uma estreita faixa litorânea do Mediterrâneo, onde hoje se localiza o Líbano e parte da Síria. A região era pouco favorável à agricultura. Então, é por isso que eles dedicaram-se mais ao comércio. Eles navegavam em embarcações chamadas de galés, nas quais utilizavam velas e longos remos. Por meio delas, chegaram à Europa e à Ásia, onde comercializavam seus produtos e fundaram várias colônias. Difundiram também o seu idioma e um tipo de escrita, o que ajudava na comunicação e no comércio. Então, os fenícios, eles habitavam uma região que não era favorável à agricultura, e com isso eles começaram a desenvolver o comércio, se dedicar propriamente ao comércio. Então, vocês podem estar fazendo a observação, das imagens. Quando fala que o comércio e a ocupação do espaço, é essa relação, que o comércio, eles começaram a ocupar mais espaço com essas relações comerciais, eles começaram a difundir, a espalhar, o idioma, um tipo de escrita para facilitar essa relação de comércio, para facilitar a comunicação e também o comércio. De que maneira o comércio influenciou? O comércio influenciou no espaço, influenciou a ocupação do espaço e as trocas comerciais entre os povos. Então, de que maneira que então a busca, por novas rotas comerciais, a questão do contato com diferentes povos, que viviam distante, a modificação do espaço, esse espaço foi modificando. Houve o surgimento de novas colônias, porque foram colonizando outras regiões que antes não eram povoadas, e foram promovendo a troca de idioma, houve a troca de idiomas, de culturas. Então, de que maneira que eles influenciaram? A maneira que eles foram procurando novas rotas comerciais, eles começaram a modificar o espaço ocupado, começaram a colonizar, começaram a difundir novas línguas, houve a troca de culturas, de culturas diferentes e costumes pelo contato com pessoas de regiões distantes,
De acordo com o mapa da página anterior, qual a importância do mar Mediterrâneo para alguns povos antigos? Então, vocês vão observar aqui. De acordo com o mapa, então vocês vão ter a oportunidade de voltar, né? Aqui nós não podemos, no momento, voltar a página, mas vocês podem voltar e a gente vai ver de que maneira. Então, por meio do mar Mediterrâneo, muitos povos da África, da Ásia e da Europa realizaram trocas comerciais. Então, qual a importância, né, do mar Mediterrâneo para eles? Então, porque eles realizavam trocas comerciais, né, por meio do mar, de navegações no mar, eles conseguiram realizar trocas comerciais e entrar em contato com povos diferentes. Então, foi a oportunidade deles, né? Porque por meio a importância do mar para eles, porque eles começaram através da navegação a ter relações comerciais, né, com outros povos e ter contato com povos diferentes, tendo então a troca de cultura, de idioma e de costumes. Observe as imagens e responda as questões. Então, nós temos aqui algumas moedas, né? A gente já viu sobre que alguns povos, eles cunhavam, né? Como se fosse imprimiam as marcas deles nas moedas, né? Então, o que esses objetos têm em comum? Nós podemos listar como em comum que eles têm o metal, né? Que foi construído, a utilização, né? Que foi utilizada também em transações comerciais. Nas duas tem, né, elementos do mar, né, só foram cunhados elementos do mar, né, embarcação, ondas e criaturas mitológicas, né? Então, a gente pode estar observando aqui o que elas têm em comum. Primeiro, elas têm um material que foi utilizado, metal, todas as duas foram usadas em transações comerciais, e elas têm impressas, né, cunhadas nelas, elementos que lembram o mar Mediterrâneo. É possível supor que, por que motivo as duas moedas têm essas características em comum? Sim, porque elas foram feitas pelo mesmo povo, né? Elas foram fabricadas pelo mesmo povo. A escolha dos elementos está ligada também com as embarcações desse povo, né? Com as galés. Então, essa é a nossa atividade de hoje, né? Nesse momento. Vocês podem estar fazendo a atividade até aqui. Nós temos a letra B. Vamos continuar para a gente fazer mais, né? Continuar com a nossa atividade. Agora, a gente vai ver sobre as rotas comerciais ao longo do tempo. Então, essas rotas comerciais ao longo do tempo. Nós já vimos lá na página 52 as rotas comerciais no mapa, né? Naquele mapa dá para a gente observar bem. Na região do mar Mediterrâneo, várias sociedades se desenvolveram com o crescimento do comércio. As rotas comerciais foram um elemento comum aos povos que viveram nessa região ao longo dos séculos, como os fenícios, cartagineses, gregos, romanos, árabes e italianos, os venezianos e os genoveses. Esse processo de trocas comerciais e culturas permaneceu ao longo do tempo. Então, aqui nós vimos uma embarcação, né, um ponto comercial, possivelmente num porto, né? Então, quando eles chegavam para fazer a comercialização dos seus produtos, né? Então, navegadores fenícios. Durante esse intenso período, muitas dessas populações desenvolveram hábitos semelhantes, né? Claro, porque vai convivendo a questão do costume, né? Do idioma, da forma de viver. Então, eles desenvolveram hábitos semelhantes, parecidos, que foram determinados pela natureza e que permaneceram sem grandes mudanças, né? Então, eram determinados pelas estações do ano, pela natureza. Durante século, por exemplo, os pastores se deslocavam no verão para regiões mais frias e montanhosas e retornando no fim da estação. Com a vida marcada pelo ritmo da natureza, as mudanças culturais eram mais lentas, né? Claro, de acordo com as mudanças que iam acontecendo, de acordo com dados os ritos da natureza, né? Das estações do ano e assim por diante. Entretanto, nem tudo permanecia igual. Diferentes povos disputavam a liderança do comércio na região, resultando em guerras
e batalhas. Então, com esse intenso processo de comercialização, né, durante esse processo, o que acontece? As lideranças, os povos diferentes, eles começam a disputar, né, disputar a liderança do comércio. E com isso, né, surge então as guerras e as batalhas. As disputas se davam pelo controle das rotas comerciais e levavam um povo a concorrer com outro. Então, eles queriam a disputa por aquelas rotas, né, para ser dono daquelas rotas onde eles passavam, né, iam levando seus produtos, comercializando e comprando novos produtos para levar para outros povos, né, para vender para outros povos. Eles queriam o domínio, a liderança daquela rota e por isso começou a concorrer entre si, gerando mudanças rápidas e algumas transformações como o domínio de portos e de pontos de comércio. O comércio era uma atividade necessária à vida das populações e, ao mesmo tempo, produziu conflitos políticos, né? Porque com essa disputa, né? Então, era uma atividade necessária e produziu conflitos políticos, né? Devido a essa disputa, né? Pela liderança e também sociais, e gerou também a desigualdade. Sim, por que a desigualdade? Porque quem dominava o comércio, quem vendia mais, logo esse povo se desenvolvia, né, financeiramente melhor. E com quem não estava com esse desenvolvimento envolvido no comércio, essas pessoas elas ganhavam menos dinheiro, né, e tinham menos poder aquisitivo. Então, a gente pode observar que gera essa desigualdade. Comércio antigo e povos indígenas. Além da região do Mediterrâneo, outros povos de diversas partes do mundo também realizavam comércio. Então, não só lá, né? Enfrentando longas distâncias. É o caso do comércio da seda produzida na China, que era transportada por um longo caminho até a Europa. Então, já não só naquela região ali onde o comércio era mais intenso, mas outras regiões do mundo, né, também desenvolviam essa atividade, já tinha enfrentava longas distâncias, né? Então, que era o caso, um exemplo da seda que era produzida na China e levada para a Europa. Passando também pela essa região do Mediterrâneo. Rotas de comércio foram criadas também pelos povos indígenas na América, muito antes da chegada dos europeus. A criação de rotas e trocas comerciais e o desenvolvimento de sistemas de equivalência aconteceram ao mesmo tempo em diversos lugares. Então, essa questão das rotas comerciais, né, das trocas de equivalência, né, quando começou a se dar valor ao produto de acordo com o tempo de trabalho dispensado, né, o tempo de trabalho que era gastado para produzir determinada mercadoria. Então, o valor começou a ser dado, e isso aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma gravura aqui, né? Nós temos uma gravura retratando mercadores astecas, povo que habitava a região onde hoje se localiza o México, né? Então, nós estamos vendo aqui, comercializavam produtos como cacau, milho, metais preciosos, plumas e tecidos. Então, nós podemos observar aqui, quais os principais motivos dos conflitos entre os povos da região do Mar Mediterrâneo. Então, a gente pode observar os principais, né? Era o controle das rotas comerciais, né? Eles queriam, o principal conflito gerou porque eles queriam controlar, né, o controle das rotas comerciais, né? Era um dos principais conflitos, né? Porque os povos concorriam entre si, né? Então, isso provocou as guerras e as batalhas. Complete as frases com as palavras destacadas abaixo. Mediterrâneo, comércio e seda. Então, vocês vão completar de acordo. Era uma atividade comum aos diferentes povos que viviam na região do mar. Então, era o quê? O comércio, né? Então, as outras duas vocês vão preenchendo, né? Vão fazendo a leitura. Se precisar, retoma o texto para ver, né, onde está esse trecho e completa de maneira correta, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima.